Olá, meu aluno querido, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui falando sobre interpretação de textos, né? Agora eu vou começar a parte relativa ao entendimento do padrão dissertativo de texto. Você pode falar, professor, isso não é aula de redação? Não. Eu vou falar sobre a interpretação do padrão dissertativo. Então nós temos que saber algumas coisas sobre esse padrão. O que é uma dissertação? Bem, dissertação, de qualquer forma, é um texto articulado em linhas e parágrafos que vai promover uma espécie de debate, certo? Como assim debate? O texto dissertativo está preocupado com a ideia de transparecer opiniões, pontos de vista ou mesmo informações. Então não é necessariamente um debate com dois polos, né? Um texto polêmico. Mas assim, é uma espécie de debate, porque o texto dissertativo vai apresentar para você, leitor, informações, vai apresentar para você pontos de vista, certo? Vai apresentar para você, em alguns casos, teses, vai apresentar intenções, vai apresentar argumentos, todas coisas necessárias para que você entre em contato com o texto, possa ler e extrair essas informações. Tá? Pensemos aqui. O texto dissertativo, dependendo do propósito, pode ser dividido em dois tipos. Nós podemos dizer que existe o texto dissertativo expositivo, que é o predominante em provas de concurso público para ler, não para escrever. Para escrever, o predominante é o segundo tipo. O primeiro tipo, expositivo. O segundo tipo, chamado de texto argumentativo. Tá? O texto argumentativo vai estar centrado em outro propósito. Basicamente, eu quero que você saiba. Reconhecer que em um texto dissertativo você tem uma introdução que cita a temática e essa temática vai ser trabalhada ao longo da composição do texto. Beleza? O texto dissertativo, então, seria mais facilmente encontrado em livros, teses científicas, em reportagens, a depender da reportagem, tá? Textos informativos. Isso nós podemos trabalhar com uma noção breve de dissertação. Vejamos. Você pode ter um texto chamado de dissertativo expositivo, também dissertativo informativo. Existe uma discussão bastante grande com relação a essa noção de informação, né, de texto informativo. Pois bem, pensemos aqui. Um texto dissertativo expositivo não é persuasivo. O propósito dele não é convencer o leitor de alguma coisa, é informar, de certo modo, informar. Então ele busca basicamente informar ou explicar alguma coisa. Por isso ele vai trazer o quê? Conceitos, vai trazer definições, vai trazer ali, em alguns trechos, inclusive características, e daí você pode até pensar em alguns trechos dissertativo, né, de padrão dissertativo expositivo, com partes caracterizadoras. Tá? Pode haver. É muito comum em reportagens ou notícias de jornal. Quando você pega a sua prova, você dá uma lida já na fonte textual, né, você consegue identificar que tipo de texto você tem ali. Eu vou trazer um exemplo para você poder analisar junto comigo e perceber bem esse padrão. Ó, tem um texto aqui que traz uma definição, vai falar um pouquinho sobre linguística textual. Então veja como começa com uma definição. Linguística textual é uma orientação possível na análise de textos. A linguística textual é basicamente uma criação da Europa continental e é especialmente valorizado na Alemanha e na Holanda. Ao contrário das correntes estruturalistas, cujo foco de estudo são os aspectos formais e estruturais do texto, essa vertente concentra suas atenções no processo comunicativo estabelecido entre o autor, o leitor e o texto em determinado contexto. Até aqui, ó, tem uma explicação a respeito do que é linguística textual. Trazendo informações. Continua. A interação entre eles é que define a textualidade de um texto. Na década de 70, um projeto pioneiro da Universidade de Constance, na Alemanha, tentou construir uma gramática de texto explícita.
projeto parece não ter sucesso e as investigações que se seguiram caracterizadas por uma elaboração e sofisticação maiores. Muito bem, isso é uma definição aqui de linguística textual, certo? Definição simples. Esse é um texto dissertativo expositivo. Perceba, eu falo qual é o tema e eu vou trazendo as características. Essa é a ideia. Não é uma coisa complexa. Diferentemente de um texto argumentativo. Um texto argumentativo, além de ter um tema, eu tenho que dar um ponto de vista. E eu preciso defender esse ponto de vista, certo? De alguma maneira. Então você tem que, ele levanta uma tese a respeito de algo e tenta convencer o leitor dessa tese. Ou seja, ele busca a persuasão por meio dos argumentos. Então, o que o autor faz? Ele utiliza uma estratégia argumentativa. Estratégia argumentativa é recurso, tá, que o autor vai buscar para fazer você aderir à opinião dele. Essencialmente é isso que nós podemos dizer de um texto dissertativo argumentativo. A banca pode perguntar para você qual é a estratégia argumentativa do texto. Aqui eu trouxe alguns trechos argumentativos para você perceber. Olha só. Estamos perante as primeiras gerações de crianças e jovens que crescem utilizando cotidianamente a internet. Você pode perceber que esse registro é do português de Portugal. A rede é cada vez mais utilizada para satisfazer um maior número de necessidades. A vertente de investigação e de conhecimento soma-se ainda à vertente de consumo, publicidade, lazer e ainda de convivialidade. Essa disseminação é fomentada por ministérios da educação de diversos países, não sendo acompanhada pela correspondente necessidade de formação. Então já está dizendo aqui, no começo, que nós estamos experienciando uma geração que vive cotidianamente a internet, mas parece mostrar aqui que não há uma formação correta para isso, né? Para analisar isso. Muitas ideias que nos parecem sólidas e evidentes estão em profunda mutação. Veja que tese que ela apresenta aqui, é a pessoa que escreveu isso. Citamos um pouco ao acaso a ideia de autoria, uma vez que o texto está online, sua propriedade não é imediatamente evidente. A ideia de privacidade, pois colocar imagens ou pequenos filmes na internet é quase um gesto maquinal. A ideia de amizade, de relacionamento afetivo, que pode, do nada, transformar-se em algo muito intenso em que as pessoas se conheçam a nível físico. Então, ela levantou a ideia de mutação e aqui ela utilizou exemplos para comprovar a mutação da consciência de quem utiliza a internet, dos valores, né, as ideias que antigamente pareciam ideias sólidas e que estão se modificando aos poucos, estão se modificando com o passar do tempo. Muito bem, aqui demonstrei esse trechinho dissertativo, né? Você tem então tese e argumentação. Olha só aqui. Os desenhos animados dos mais novos existem online e disponibilizam pequenas atividades. Também percebo, isso aqui é do português de Portugal, tá? As redes sociais disputam também este público mais jovem com jogos dirigidos às suas idades. Para os adolescentes, a tudo isso somam-se as tradicionais salas de chat ou programas de troca de mensagem instantânea, como os vários Messenger existentes no mercado. Enfim, esse texto que eu li para você traz um fato, certo? Falando sobre a internet, um ponto de vista, que é o da mutação, e uma partezinha de argumentação a respeito disso. Quando você estiver lendo um texto argumentativo, você vai perceber exemplos para corroborar uma afirmação, uma relação de causa e consequência, tá? E sempre num texto de natureza argumentativa, você vai perceber que o ponto de vista vai ser retomado e ele vai chegar à conclusão como algo que deve ser citado profundamente. Beleza? Já que nós finalizamos essa parte fundamental, que é de tipologia textual, eu quero que você pense comigo que essa tipologia textual vai servir para você identificar e responder as questões. Como assim? Que tipo de questão? Tipo de questão sobre a organização do texto. Agora vamos às dicas de interpretação de texto, fundamentalmente falando. Acompanhe comigo aí para você entender. Primeira coisa, quando falamos de leitura e interpretação de textos, quais são os pontos de atenção? Bem, primeira parte, a eliminação dos vícios de leitura. Tá? O que é vício de leitura, professor? É um cara que é viciado em ler? Não. Vício de leitura, basicamente, é algum problema que você enfrenta na hora de ler. Eu vou mencionar quais são e vou dizer o que você poderia fazer para tentar controlar. A organização,
para entender o que você pode extrair da leitura, o tipo de leitura que você faz, já antecipo. Você já ouviu falar de leitura dinâmica? Já, né? Ignore, não dê atenção. Por quê? Essa chamada leitura dinâmica acaba prejudicando a interpretação, porque você não consegue atingir profundidade de leitura, ok? Depois, conhecimento da tradição da banca examinadora. Você tem que saber o que a banca-alvo, né, sua banca, está pensando no seu concurso. O que a sua banca costuma cobrar? Quais são os conhecimentos que ela costuma ali exigir do candidato, principalmente? Isso é uma coisa difícil? Não. Como é que você consegue chegar ao ponto de conhecimento da banca? Basicamente, pela repetição dos exercícios, né? Você tem que fazer exercício pra caramba das bancas examinadoras, que é a sua banca-alvo, para você entender o que ela cobra mais. Só isso, tá? Olha só. Quais são os vícios de leitura mais famosos? O primeiro deles é chamado de vício do movimento. Tá? O que é vício do movimento, professor? É o vício daquela pessoa tão inquieta que não consegue sentar a bunda na cadeira e ficar ali lendo por 20 minutos. Ela começa a ler, isso já deve ter acontecido com você. Ela começa a estudar o que dá primeiro? Dá fome. Por quê? Porque o cara não foi programado para estudar. A mente dele está acostumada a fazer outras coisas. Que o cara quer jogar um Candy Crush, ele quer jogar alguma coisa ali, ele quer um aplicativo, quer ver um filme. Estudar ele não quer. Ele quer fazer outra atividade. Pode ser só ficar passando assim, ó, o dedo no celular, mas estudar ele não quer. Então o que ele faz? O corpo dele já começa a dar sinais. Ele senta e o cara começa, fome, putz, que fome. Daí ele levanta e vai comer alguma coisa. Senta de novo e deu sede. Aí ele vai tomar alguma coisa. E aí quando ele vê o que ele está fazendo, ele está ali estudando, comendo, tomando alguma coisa, ele põe uma musiquinha para relaxar. Aí entre uma lida e outra ele vai conferir as mensagens. Aí quando está ali muito entediante, ele sai para dar uma olhada no que está acontecendo lá fora. Aí ele liga para alguém, ou seja, ele não consegue estudar. Ele não consegue estudar. Vou dizer para você uma coisa. O que mais fragmentou a nossa leitura foi a navegação em abas na internet. Antigamente, quando você tinha que abrir uma janelita ali e ficar naquela janela, se você quisesse observar outra coisa, você precisava clicar lá para abrir outra janela, e outra janela, e outra janela. O que acontecia? Você se enchia, você ficava de saco cheio de tanta janela que você tinha que abrir, porque depois você tinha que fechar todas essas janelas, certo? Beleza. O que aconteceu? Depois que nós começamos a navegação em abas, o cara começou a pegar todos os hiperlinks e fazer o quê? Ele abre ali, uma aba, outra, ele abre 1000 abas. Por que ele abre aba pra caramba? Ele abre esse monte de aba aqui, porque ele vai achando alguma coisa interessante e ele vai interrompendo a leitura. Sabe o que acontece com isso? Conforme você vai interrompendo a sua leitura, você perde capacidade de concentração. E você perde capacidade de profundidade de interpretação. Isso tem tudo a ver com o vício do movimento. O cara que, eu só consigo estudar ouvindo música. Tá? Cara, depende muito de que música você está ouvindo. Eu estou ouvindo aquela música com letra que eu adoro pro bailão, pra bailanta. Eu vou só por aqui, lá na querência. Não adianta, cara. Se você estiver estudando e começar a cantar a música junto, você perdeu a concentração. Isso faz de você uma pessoa mais ansiosa. Por quê? Porque já deve ter acontecido. Você chegou à metade da página e pensou, caraca, o que eu li? Né? Lógico que já aconteceu com você. Aí você fala, vou começar a ler de novo. Aí quando você está lendo, você pensa, mas eu já li esse negócio. Né? E de repente, quando você vê, você está lendo 3 páginas que você tinha acabado de ler. Isso é falta de atenção e tudo isso é por causa desse vício de movimento. O cara deita no sofá para estudar. Que tal? Que migué é melhor do que esse? Deitei no sofá para estudar. Né? Tá aqui, depois deita assim, de lado, para ler, coloca o livro aqui, daí põe o livro aqui em cima e termina dormindo, com o livro na cara, assim, tudo babado. Acontece, tá? Então, para você acabar com o vício do movimento, estabeleça o seu local de estudo. Seu local de estudo deve ser arejado, deve ter uma mesa, uma cadeira confortável, mas não tropo, né? Quer dizer, mas não muito, tá? Não muito confortável, uma mesinha ali, se você estudar com o seu PC, deixa o seu PC ali, mas lembre-se de, na hora que você estiver assistindo a aula, você se concentrar apenas na aula, tá? Se você estiver lendo, concentre-se apenas na leitura. Por quê? Para você não ficar dispersando.
Ah, Pablo, eu tenho um cachorro em casa, deixa o cachorro preso enquanto você estiver estudando. Tem um filho, deixa o filho preso enquanto você estiver estudando, amarra lá junto com o cachorro. Tem o resto da família, prenda todo mundo. Ou você vai se isolar, tá? Vai lá e fique isolado um pouco. Pablo, quanto eu tenho que estudar para conseguir ficar bom em interpretação de texto? O resto da sua vida. Quanto? Um pouco por dia. Você não precisa se matar. Eu ouço algumas pessoas falando assim, nossa, hoje eu estudei, 12 horas cronometradas. Grande nada, né? Porque você pode ter estudado 12 e aproveitado 2. Aí o cara estudou 2 e aproveitou 2 e está no lucro, está saindo na sua frente. E fez mais coisas do que você. Ah, mas é porque eu tenho problema. Eu tenho problema de falta de atenção, tem que tomar remédio. Tem um remédio bom para você tomar. Bem bom. O nome dele é assim, ele vem num tubinho, chama vergonha na cara. Toma vergonha na cara, fica quieto aí e vai estudar. Esse é o melhor remédio que você pode tomar. Depois, o vício do apoio. O que é vício do apoio? Aquela pessoa que lê assim, colocando uma coisa embaixo, sempre para ler, ou ele vai passando o dedo. Para ler tem que passar o dedo. Ou tem que ler baixinho. É uma droga isso. É uma droga que você fica condicionado a esses apoios. Tem que tentar se libertar desses apoios. Se você tiver o vício 1, vício 2, certamente você é um garoto da borboleta, que é o vício 3. Esse é o nome científico que eu adotei, tá? Eu criei esse nome garoto da borboleta para te explicar o quê? Que em determinadas situações, o cara está lá estudando e não consegue se concentrar com nada. Qualquer coisa que aparecer vai chamar a atenção dele. Então ele está lá fazendo a prova, de repente, eu estou fazendo a prova, digo, uma borboleta. E vai. E a borboleta vai e desaparece no horizonte e ele fica. Entendeu? A pessoa que se distrai com qualquer coisa, na hora da prova vai se distrair com o fiscal imbecil, vai se distrair com o candidato ao lado, que é tongo, com a pessoa que está atrás, que está batendo o pé na cadeira, com o cara da frente que assoviou um cara, caramba, caraô ali, ele vai ficar com essa música na cabeça, não vai conseguir se concentrar em nada. Então, basicamente, os problemas de leitura estão associados à concentração. Você tem que começar a criar a rotina de leitura para você se familiarizar com isso, harmonizar e curtir a leitura, beleza? Organização leitora. O que é esse lance de organização leitora? Como você organiza, então, o conhecimento leitor? Existem 3 níveis de leitura. Aquilo que está posto, ou na superfície do texto, o que está pressuposto e o que está subentendido. Vamos dar uma olhada nisso? Pensa comigo. O que é posto é uma informação do conteúdo que nós chamamos de conteúdo proposicional. É a mensagem primeira. O que é a primeira coisa que se obtém pela leitura. O pressuposto é uma informação que não está dita ali, mas eu consigo saber alguma coisa com relação ao pressuposto por aquilo que não está escrito. Se eu disse A, eu não disse B. Então, quer dizer, se eu não disse B, eu não disse B por alguma razão. Certo? Isso é o pressuposto. Eu pressuponho alguma coisa. Subentendido é uma conclusão a que eu consigo chegar unindo o posto ao pressuposto. Também podemos chamar de dito, não dito e subentendido, ou inferido, certo? Então nós temos que entender isso. O movimento de passar do pressuposto ao subentendido é chamado de inferência. Basicamente é essa noção. Olha só, tem um exemplo aqui. Cientistas dizem que pode haver vida extraterrestre em algum lugar do espaço. O que é que está posto? Que os cientistas declararam alguma coisa. Certo? O que é que está pressuposto? Está pressuposto que se eles disseram que pode haver vida extraterrestre, essa frase está negando aquela que diz que não há vida extraterrestre. Certo? E qual a conclusão disso? A conclusão disso é que, por meio de alguma pesquisa, eles chegaram a essa conclusão. Pode haver. Agora, se a banca disser para você, cientistas afirmam que há vida extraterrestre fora do planeta Terra, eu vou dizer que está certo? Não, está errado. Por quê? Porque pode é muito diferente de deve, tá? Ou de dizer apenas que há vida. Pode aqui indica uma possibilidade. Muito cuidado com essa noção. É uma possibilidade, tá? Então, quando você tiver que fazer essa análise de posto, pressuposto, subentendido, você tem que ter bastante cuidado. Eu vou trazer aqui um exemplo real. Um exemplo que foi questão de prova, tá? Um
trechinho de texto e uma questão que o candidato deveria analisar. Veja bem, o trecho de texto era: o regime penitenciário deve empregar meios curativos, educativos, morais e espirituais e todas as formas de assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o máximo possível as condições que enfraqueçam o sentido de responsabilidade do recluso e o respeito à dignidade de sua pessoa e sua capacidade de readaptação social. Perfeito? Aí veio a questão. Questão atrelada ao texto. Começou assim, ó. De acordo com o texto, ou seja, isso é uma questão de compreensão do que está lá. O regime penitenciário deve proporcionar condições que fortaleçam o sentido de responsabilidade do preso, o respeito à sua dignidade como pessoa e a capacidade de reinserção social. Fortaleçam o sentido de responsabilidade, etc. Tá. Quando essa questão foi publicada, muita gente meteu um errado nela. E errou. Por quê? Vamos analisar? Eu vou voltar para o texto para você perceber. Então, no texto dizia o seguinte. Ó, o cara pensou no enfraquecem aqui. Tá? E ele disse que estava errado. Mas vamos ler de novo? Olha só. O regime penitenciário deve empregar tudo o que for necessário com o intuito, ou seja, para reduzir as condições que enfraquecem o sentido de responsabilidade do recluso. Ou seja, se eu vou reduzir condições que enfraquecem, eu vou fazer o quê? Eu vou propiciar condições para fazer o contrário disso aqui. Qual é o contrário de enfraquecer? Fortalecer. Ou seja, eu quero reduzir as condições que enfraquecem para trazer condições que fortaleçam o senso de responsabilidade, respeito à dignidade e a sua capacidade de readaptação social. Ou seja, o que está posto? Está posto que eu tenho que reduzir condições que enfraquecem. O que está pressuposto? Se eu vou reduzir condições que enfraquecem, eu vou fazer o quê? Criar condições que fortaleçam. Agora vamos voltar para a questão. Fiz uma análise de posto e de pressuposto. Bora lá? Proporcionar condições que fortaleçam o sentido de responsabilidade do preso, respeito à sua dignidade como pessoa e sua capacidade de reinserção social. Essa questão está certa. Tá? Por quê? Porque é exatamente aquilo que foi dito no texto. Aliás, é exatamente aquilo que você pode pressupor daquilo que estava no texto. Bastante cuidado com isso, cara. Quando você estiver estudando, não é para você pensar, ah, não, mas eu não li no texto. Fortaleçam. Mas não tem que estar escrito ali. Ele te deu um gatilho preposicional, um gatilho pressuposicional. Veja, eu vou fortalecer, eu vou reduzir o que enfraquece. Se eu reduzo o que enfraquece, automaticamente eu estou fortalecendo. Ah, não, professor, vai ficar normal, vai ficar igual. Não, não é assim. Se fosse ficar igual, era simplesmente dizer assim, ó, vão combater os problemas, só. Mas não é. Tentar reverter a situação. Muito bem. Agora que você já viu esse exemplo, vamos para as dicas de organização da leitura. Sempre que você estiver fazendo uma prova, leia mais de uma vez o texto. Por quê? Porque na primeira leitura você vai ter contato com a temática. Na próxima leitura você vai conseguir entender qual é a estratégia argumentativa, a organização do texto. Sempre sugiro que você comece a leitura pela referência bibliográfica, ou seja, por aquela letrinha miúda que tem embaixo, para saber o título, se houver um título, para saber quais são as características de quem escreveu, de onde foi retirado o texto. Então, atentar para a relação entre os parágrafos, ver se um parágrafo está negando o outro, se um parágrafo está confirmando o outro ou servindo de exemplo para o outro, isso é bem importante. Sempre buscar entender o comando da questão. Tão importante quanto saber a matéria é saber o que o cara está querendo que você responda. Então, entender o comando da questão é questão de interpretação. E isso não é só em língua portuguesa. Outras matérias também. Saber o significado do vocábulo prescinde, do vocábulo imprescinde. De vez em quando aparece o cara se embanando, todo mundo sabe responder. Tá? Entender o que estão perguntando para você. Depois, destacar palavras de alerta, como somente, unicamente, apenas, só, excluído. Tá? Esse tipo de elemento. Por quê? Porque esse tipo de elemento pode mudar o sentido da questão.
transformar uma questão correta numa questão incorreta. Ou também observar palavras como correto, incorreto, exceto, tá? Por quê? Esses termos, quando você está estudando, eles podem trazer ali. As alternativas todas estão corretas, exceto, você tem que marcar que está errado, tem que ter controle disso. Limitar a sua interpretação, não viajar, tá? Entender que existe um horizonte, você não pode imaginar o que o cara quis dizer, você tem que se pautar por aquilo que ele disse. Sempre busque o tema central do texto. Geralmente ele aparece nas primeiras linhas, tá? Mas a banca pode pedir para você qual é o tema do texto. Buscar a ancoragem das inferências. O que é isso? Existem algumas questões que começam assim. Infere-se do texto que, conclui-se do texto que, depreende-se do texto que. Significam a mesma coisa. Quer dizer, você leu e você pode tirar uma conclusão sobre isso. Toda vez que houver uma inferência, busque a ancoragem dela. O que é a ancoragem? É uma palavra lá no meio do texto que vai te ajudar a entender se essa inferência é válida ou inválida, se ela é possível ou impossível, certo? Então é super importante que você busque essa ancoragem das inferências, joia? Então, o que acontece? Quando você busca essa ancoragem, fica mais simples de você responder, mas sempre deve haver um elemento no texto que diga, que oriente para você, é possível ou não é possível. Você não pode tirar do nada a conclusão, ok? Muito bem. Agora, eu sugiro que você repasse esses comandos de interpretação, resolva alguns exercícios para que isso possa ficar mais fácil para você. Sempre muita força para continuar estudando, claro, e você já sabe, para conseguir ser aprovado, você precisa ter foco e precisa ter disciplina, ok? Força, guerreiro!